Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e nós vamos abordar nessa aula mais algumas equações do segundo grau, mais especificamente falando dos sistemas de equações do segundo grau. Então a gente está encerrando aqui com sistemas de equação do segundo grau todos os tópicos que recaem em equações do segundo grau. Então a gente já falou das equações fracionárias, das equações biquadradas, das equações irracionais e a gente está falando agora, por último, dos sistemas do segundo grau. É o último tópico que a gente fala de elementos, de assuntos que caem em uma equação do segundo grau para eu resolver. Então essas ideias aparecem no nosso material nas páginas 122 e 123. Então registra para você acompanhar depois, para você observar os exemplos que estão apresentados, para você fazer destaque na teoria que está apresentada lá. Eu quero começar a falar de sistema do segundo grau trazendo uma situação que a gente tem que representar algebricamente, a gente tem que traduzir isso por meio da linguagem algébrica. A gente tem um retângulo, sabendo que o perímetro dele é 21 centímetros e que a área é 20 centímetros. E a gente precisa determinar qual a medida de cada lado desse retângulo. Percebam que a geometria ela é muito forte dentro da álgebra, a gente faz essa associação com muita frequência. E aqui a gente vai usar, mais uma vez, área e perímetro para poder falar das ideias da álgebra. Então, o perímetro tem 21 centímetros. Vamos lembrar que perímetro é a soma das medidas dos lados desse retângulo. Quando a gente faz essa expressão algébrica do perímetro, a gente vai encontrar um x mais um x mais y mais y. E o valor do perímetro está informado para a gente no enunciado. 21 centímetros de perímetro. E a gente pode reduzir. A gente pode colocar assim, ó, 2x mais 2y. Vamos guardar essa informação, tá? A área mede 20 centímetros. Bom, a área é representada por x vezes y. Quando a gente coloca, então, no lugar da área o valor enunciado, que é 20 centímetros, a gente tem uma segunda informação. Quero destacar para vocês, então, que nós temos aqui a informação que representa o perímetro, a informação que representa a área. Nós queremos encontrar a medida dos lados. Usando a primeira informação, a gente não consegue concluir nada a respeito do valor do x e do y. Usando a informação da área sozinha, a gente também não consegue encontrar o valor do x e do y. Eu preciso então combinar essas duas informações. Quando eu faço essa combinação, e a gente usa esse símbolo para dizer que nós estamos juntando duas informações, quando nós fazemos, vou escrever no modo mais usual, 2x mais 2y igual a 21, 20 igual a xy, ou xy igual a 20, é indiferente, é a mesma coisa. Quando nós combinamos essas duas informações, nós temos então uma equação, um sistema de equação de segundo grau. E a gente já vai ver por que ele é chamado do segundo grau. Ele vai precisar de uma equação de segundo grau ali para a resolução, tá? Bom, como que a gente pode proceder com a resolução? Então assim, tá claro que isso é um sistema do segundo grau, né? Ele contém duas equações, é um sistema formado por duas equações e uma dessas equações tem um x vezes y. Quando aparecem esses elementos de x vezes y, x quadrado ou y ao quadrado, a gente tem um sistema do segundo grau. E para resolver, a gente vai proceder do mesmo jeito que a gente viu no 8º ano, a gente viu no 7º ano, resolução do sistema. Tem o método da substituição, que é muito usado. O método da adição, para o sistema do segundo grau, nem sempre é válido. Às vezes a gente consegue usar. Nesse caso, a gente não consegue usar, porque o método da adição, se vocês lembrarem comigo, ele consiste em adicionar termo a termo para eliminar uma das incógnitas. E aqui a gente não consegue isso. A gente não consegue fazer essa adição para eliminar as incógnitas. Aqui a gente só consegue fazer o método da substituição. Antes da gente prosseguir, eu quero dizer que nós podemos simplificar toda essa equação por 2 para facilitar um pouco as coisas. Vamos dividir tudo por 2 para a gente conseguir isolar sem cair numa fração. Então nós ficamos com 2x dividido por 2, apenas x. 2y dividido por 2, apenas y.
21 por 2, 10,5. E aqui nós ficamos com 20 igual a x vezes y. Eu vou copiar esse sistema para a gente prosseguir com a resolução. X mais y igual a 10,5 e 20 igual a xy. Aqui eu vou isolar o x ou o y, tanto faz a incógnita que você quiser isolar, porque a gente vai usar o método da substituição, que consiste em isolar uma das incógnitas e substituir. Onde nós temos x, a gente vai colocar 10,5 menos y. 20 igual 10,5 menos y vezes y. Propriedade distributiva. 20, 10,5 y menos vezes mais menos y ao quadrado. E a gente deixa essa equação toda igual a zero. Olha o que apareceu aqui pra gente, uma equação de segundo grau. Então, no meio da resolução de um sistema, apareceu uma equação de segundo grau. Então, por isso ele é determinado de sistema do segundo grau. Zero igual menos y quadrado mais 10,5y menos 20. Para não ficar com aquele número negativo, veja que a gente só fez aquela divisão por 2 para facilitar um pouco as coisas aqui. Agora a gente vai deixar essa equação apenas com números inteiros. Vamos multiplicar essa equação por 2. Menos 2y ao quadrado mais 21y menos 40. Agora a gente parte para a resolução dessa equação de segundo grau. Olha o valor do A, menos 2, o valor do B, 21, e o valor do C, menos 40. Para fazer o cálculo do delta, uma vez que aqui o A é menos 2, a gente não vai resolver mentalmente, usando o subproduto a gente faz o cálculo do delta. B quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Então, nós ficamos com 21 ao quadrado, 4, 4, 1. Aqui a gente tem uma regra dos sinais. Mais vezes menos, menos vezes menos aqui que dá mais, né? Então, mais vezes menos, a gente vai ficar com menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 40, 320. 441 menos 320, 121. Esse é o valor do delta. Na segunda parte da fórmula, a gente precisa fazer menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do A, 2 vezes menos 2. A raiz quadrada de 121 é 11, menos 21, mais ou menos 11, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. E agora a gente vai encontrar dois valores para a incógnita y. Então a gente vai ficar com y1, menos 21, mais 11 por menos 4. E o y2 é quando a gente faz a subtração, menos 21, menos 11 sobre menos 4. Menos 21 mais 11, menos 10. Menos 10 sobre menos 4, a gente fica com 2,5. Pode deixar como fração também, ou pode deixar na forma decimal. Menos 21 menos 11 dá menos 32. Menos dividido por menos, mais 32 por 4, 8. Nós encontramos o valor de y1 e y2.
Num sistema que tem duas incógnitas, eu preciso encontrar o valor de todas elas. Eu não posso encontrar só o valor do x. Não posso encontrar só o valor do y. Eu tenho que achar o valor do x, eu tenho que achar o valor do y também. Por isso eu preciso voltar bem aqui nesse sistema. Você pode voltar em qualquer uma dessas três equações. Olha, a gente tem a primeira equação original, a segunda equação original e a primeira equação modificada. Quando a gente isolou, a gente obteve uma equação modificada. Pensa comigo, se você já tem o valor do y, como a gente encontrou aqui o valor do y, é mais fácil substituir aqui. X é igual 10,5 menos y. Vamos escrever como x é igual 10,5 menos y, a gente faz a substituição ali. Para y igual a 2,5. X é 10,5 menos 2,5. Quanto vai resultar? 8. Para y igual a 8, o x é 10,5 menos 8, que vai resultar 2,5. Então, nós temos esses dois pares de resolução. Tá? Ou x é 8, e a gente costuma escrever assim em par ordenado. Ou x é 8 e o y é 2,5, ou x é 2,5 e o y é 8. Tá? Isso que vai fazer o perímetro ser igual a 21 centímetros e a área ser igual a 20 centímetros. É isso que vai conseguir resolver o problema. Ou x é 8 e y é 2,5, ou x é 2,5 e o y é 8. Isso é comum acontecer quando a gente resolve o sistema. O conjunto solução, então, pessoal, ficaria assim, ó. Primeiro par, 8. 2,5. Segundo par, 2,5, 8. Esses dois pares resolvem o nosso sistema original, que eu quero recapitular aqui com vocês. Porque é bastante coisa, é um passo a passo que exige esse voltar. Então a gente começou escrevendo as expressões algébricas de acordo com os dados do problema, de acordo com o retângulo. Aqui a gente usou uma estratégia de simplificar tudo por 2 para não ficar com fração. Dá certo se eu não simplificar? Dá, mas você fica trabalhando com fração. Então a gente encontrou um sistema que tem duas equações, duas incógnitas. Essas incógnitas elas têm aqui uma multiplicação entre elas, por isso que vai gerar para a gente uma equação do segundo grau. Então a gente veio no método da substituição, isolou, substituiu usando parênteses, fez distributiva, caiu em uma equação do segundo grau, resolvemos a equação do segundo grau. Nesse caso não deu para usar o cálculo mental da soma e produto, a gente foi para a fórmula resolutiva mesmo, deu certo também. Por soma e produto daria muito trabalho, porque aqui a gente tem um menos 2, a soma e produto é quando A é 1. Aí a gente pode usar com facilidade. Resolvemos e achamos o valor do y. Só que resolver só o valor do y não basta. Eu preciso voltar e achar o valor do x, porque a resposta completa tem que ser dada por meio desses pares. Essa é a resposta completa de um sistema de equação do segundo grau. A partir do momento que eu tenho x, volto e acho y. Ou o contrário, né? A partir do momento que eu acho x, que eu acho y, volto e acho x, lá no início. E escrevo os pares que resolvem o problema. Vamos fazer mais um, para a gente poder ter isso bem claro em mente? Eu quero fazer um sistema que já tá previamente montado aqui. X menos y igual a 5. Qual é o conjunto solução desse sistema? E x ao quadrado menos xy igual a 15. Método da substituição. Então, na primeira equação, nós vamos isolar uma das incógnitas. Pode ser a incógnita x ou pode ser a incógnita y. Eu decidi isolar a incógnita y, porque daí fica assim, ó, tudo positivo, a gente não fica trabalhando com tanto sinal de menos. Aqui cuida, precisa colocar um parênteses, porque você vem agora substituindo. Onde tem x, vai ficar 5 mais y. Olha,
5 mais y ao quadrado, 5 mais y vezes y igual a 15. E aqui a gente tem uma propriedade distributiva para fazer. Aqui nós temos um produto notável para fazer. Veja como a gente está carregando, está necessitando aqui de recursos mais anteriores, né? Produto notável, a gente não pode mais se atrapalhar em produto notável. A gente ainda às vezes quer fazer correndo e calcula 25 mais y². Não está certo, tem que fazer o produto notável bem certinho. Quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Esse sinal de menos vai continuar, por quê? Porque a gente tem a multiplicação para fazer primeiro. Deixa ainda entre parênteses para fazer o sinal de menos depois. 5 vezes y vezes y ao quadrado igual a 15. Agora sim a gente faz esse sinal de menos ali. Menos vezes mais, menos 5y. Menos vezes mais, menos y ao quadrado. O que a gente pode simplificar? A gente pode olhar para o 10y e para o menos 5y. A gente tem também um y ao quadrado aqui, um y ao quadrado lá, eu posso simplificar e fico com 25 mais 5y igual a 15. Esse 25 a gente vai colocar lá no segundo membro, que já tem uma equação do primeiro grau aqui, pessoal. 15 menos 25 menos 10. O 5 que multiplica eu passo dividindo. Menos 10 dividido por 5, menos 2. Veja, nesse caso, a gente caiu numa equação aqui que foi do primeiro grau. Então, nós encontramos um valor para o y apenas. Como a gente quer um valor para o x também, eu nunca posso esquecer que no sistema, se eu tenho lá incógnita x, y, eu tenho que achar o valor de todas elas. Eu faço x igual a 5 mais o valor do y, mais menos 2. X é 5 menos 2, que é 3. E esse é o meu par ordenado da solução. Primeiro o x, depois o y. Pode ser que às vezes a gente não tenha dois pares, como a gente viu na questão anterior, né? Se a gente olhar aqui para a questão anterior, a gente encontrou dois pares. Primeiro par, segundo par. Nem sempre isso acontece. Às vezes, a gente tem como solução um par ordenado só, e isso é normal. Isso pode acontecer, tá? É normal que a gente tenha aqui um único par ordenado para resolver um sistema do segundo grau. Mas a lógica que vocês precisam ter dessa aula, a estratégia que vocês precisam ter dessa aula é justamente isolar uma das incógnitas e usar o método da substituição. A gente consegue resolver grande parte dos sistemas assim. E onde é mais fácil isolar? Aqui onde tem produto ou nessa equação onde a gente não tem multiplicação das incógnitas? Então olhem para o sistema, antes de começar a resolver, antes de começar a calcular, olhem para o sistema com um olhar crítico e façam essas perguntas. Onde é mais fácil isolar? É mais fácil isolar na primeira, porque se eu for isolar na segunda, vai dar trabalho. Pô, a segunda tem um x vezes y. Se a gente for lembrar aqui, né, nesse outro sistema, tinha x vezes y também. É mais fácil isolar na segunda ou na primeira? Claro que é mais fácil isolar na primeira. Então, a estratégia de resolução de um sistema de segundo grau vai precisar desse olhar, vai precisar que você identifique onde é mais fácil isolar a incógnita. Você isola e depois substitui. Vai exigir domínio dos detalhes da matemática. A matemática ela é bem detalhista mesmo. Se você esquece, por exemplo, de um parênteses, a chance de dar errado é grande. Se você se atrapalha com um sinalzinho na regra dos sinais ou na distributiva, a chance de dar errado é grande. Então, cuidem com esses detalhes. Usem ali o parênteses onde tem, né? Ó, é uma soma que eu vou multiplicar agora, que eu vou ter que fazer potência 2 na soma, eu vou ter que fazer a distributiva, vai colocando parênteses. Então é bem importante a gente atentar para esses detalhes da matemática. Eu deixo indicado para vocês
os exercícios das páginas 123, 124 e 125 para que vocês possam fixar essas ideias sobre sistemas do segundo grau. E aí a gente fecha nessa nossa aula de sistemas do segundo grau as equações que recaem em uma equação do segundo grau. Então, ressalta a importância de você exercitar, de você ter essas ideias muito bem trabalhadas, muito bem fixadas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.